Então, oremos para darmos início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos o livro de Provérbios. Pedimos o Teu Espírito agora a ser o nosso professor, nos dar entendimento, discernimento e a nos guiar ao longo da Tua palavra. Abre os olhos do entendimento. Seja o nosso professor. Que a própria sabedoria esteja entre nós, esteja nos ensinando pessoalmente. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, nós temos o seguinte. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A primeira vez que eu estudei o livro de Provérbios, a primeira vez que eu li, se não me engano, foi quando fiz o ano bíblico. Eu era criança ainda, assim, junto com meus pais. Eu ouvi mais, eles liam mais. E eu ouvia. Mas depois, quando eu tinha passado e lido, uma vez eu lembro que minha mãe estava falando sobre o livro de Provérbios, que era o livro favorito dela, que era um livro de muita sabedoria, muito conhecimento, e que a gente poderia se tornar muito inteligente ao estudar esse livro. E aí não, tudo bem, vamos... E eu lembro que eu li ele. Passei por todo o livro, lendo, e a primeira vez, imagina, eu criança, não lembro que idade que eu tinha, 10 anos talvez, um pouco mais, um pouco menos. Eu li o livro e eu falei assim pra minha mãe depois, olha, eu não achei tanta graça assim no livro, é um livro meio óbvio, ele fala algumas coisas meio óbvias, assim, isso daqui é algo, o oposto é isso, e tá, é isso e aquilo, e pra mim, na minha ignorância, tremenda ignorância, pensava que era um livro meio só falando coisas óbvias. Mas eu estava longe de entender, eu não tinha capacidade na época, assim, eu tinha uma capacidade limitada de entender. Depois, lendo a Bíblia de novo, ano bíblico, lendo, e passei por ele, li novamente, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quando eu comecei a estudar o livro de Provérbios com mais atenção. Uma das primeiras vezes que eu estudei assim ele mais atenção, eu lembro, provérbio. O que significa provérbio? Eu pesquisei no dicionário, né? Um conceito moral, um pensamento, uma frase para educar ou aconselhar. Bom, tudo bem. Podemos fazer isso, uma palavra que não conhecemos, mas depois de ter estudado a quinta, sexta, sétima vez o livro, agora devo estar na sétima ou na oitava vez que estou estudando mais a fundo o livro, comecei a perceber, principalmente depois de estudar Daniel e Apocalipse, que é as últimas gravações no canal, percebi que a importância de nós deixarmos a Bíblia explicar cada um dos termos. Então vamos fazer isso exatamente hoje, agora. Provérbios, capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O que a Bíblia considera um provérbio? Vamos para Abacuque 2,6. Abacuque, um pouco antes do livro, um pouco antes do Novo Testamento, alguns livros para trás, no final do Antigo Testamento, Abacuque 2,6. Lemos assim: não levantarão, pois, todos estes contra eles uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Esse é um verso que está falando sobre um contexto diverso, diferente, um contexto diferente, mas olha que interessante, ele coloca em paralelo, a mesma coisa que em Provérbios tem ideias paralelas, são sinônimos, ele faz conexões, só que são palavras diferentes. Quantos aqui já ouviram falar em parábolas? Jesus falava em parábolas. E aqui diz uma parábola e um provérbio sarcástico. Então, parábola e provérbio são colocados como sinônimos. São semelhantes. Então, toda vez que a Bíblia fala em provérbio, é um ensinamento, muitas vezes não de forma clara, como uma parábola. Usa símbolos, E quando nós vamos seguindo essa lógica de parábola e provérbio, nós vamos ver um outro verso agora, Números capítulo 21. Números capítulo 21, o quarto livro da Bíblia, versos 26 ao 28. Números 21, versos 26 ao 28.
Nós lemos o seguinte, ó, Números 21, 26 a 28. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Então o que nós vemos aqui? O rei Esbom, no caso Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus. Então os amorreus eles tinham pelejado contra os moabitas e tomado. Então os amorreus lutaram contra os moabitas, povos daquela época, e conquistaram aquela cidade. E veja só, verso 27 agora. Por isso dizem os que falam em provérbios. Olha só. Os que falam em provérbios. Eles dizem o seguinte. Números capítulo 21, o verso... Números 21, o verso agora 27. Por isso dizem os que falam em provérbios. Vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Perceba, agora a gente está falando em provérbios. Qual é o provérbio aqui? Então Números 21, verso 28. Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos Moabitas. Veja só que interessante. Que fala em provérbios. E foi utilizado o quê? Um fogo. E consumiu. Mas na verdade era um povo conquistando o outro. Não era um fogo que estava... Não. Então, provérbio aqui nós percebemos que são utilizados símbolos, uma linguagem simbólica. O símbolo aqui empregado para destruir, para conquistar, é o fogo. Mas era um povo, na verdade, lutando. E quando nós aplicamos esse princípio de que a linguagem em provérbios é uma linguagem simbólica, qual outro livro que nós temos na Bíblia que fala em linguagem simbólica? Apocalipse. Daniel. E quando nós lemos que parábola e provérbio são colocados num contexto de semelhança, são utilizados símbolos, exatamente isso é uma parábola, um símbolo utilizado para ensinar algo. Nós vamos agora em um outro texto. João, capítulo 16. Em João, capítulo 16, vejam só que interessante. Jesus estava contando algumas coisas. Vamos a partir do verso 25. Antes do que o verso 25. Não vou ler todo o capítulo 16, mas vejam só no verso 19. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, os discípulos queriam interrogar a Jesus, perguntar a ele. E disse-lhes, indagais entre vós acerca disto, que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Então Jesus falou isso, essa frase, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Eles estavam querendo entender o que significa isso. Verso 20, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 21, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aliança, pelo prazer de haver nascido, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha só o símbolo, o que Jesus falou aqui. Uma mulher, quando está grávida para dar à luz, sente tristeza, ou dor, angústia, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. Quando nasceu a criança, ela esquece da aflição, da angústia, não fica a sua mente presa naquilo, mas fica feliz pelo bebê que nasceu.
Verso 22. Assim também vós, agora Jesus explica. Vós agora, na verdade, tendes tristeza, os discípulos, mas outra vez vos vereis. Vos verei. Jesus falando, ele outra vez veria os discípulos. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Vejam só. Depois nós vamos voltar nesse verso. Verso 23, João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria se cumpra. João 16, verso 25 agora. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Vejam que interessante, vamos parar aqui. Então, João 16, nós lemos dos versos 19 ao 25. Jesus, então, falou isso por parábolas. Sabe como que eu cheguei a esse verso? Na Bíblia King James, em inglês, o verso 25 diz, isso vos disse por provérbios. Na King James, em inglês, está escrito provérbios. Mas nós já vimos em Abacuque 2,6 que provérbio e parábola são sinônimos na compreensão bíblica. E mesmo no dicionário literal, nós vemos que há conexão. Aqui, então, nós percebemos que Jesus falou por meio de símbolos. Usou uma mulher, um filho, a dor do nascimento, do parto. E depois ele já explicou os símbolos que os discípulos pediram. O que quer dizer isso? Não vai ver, depois vai ver. E aí Jesus colocou, vós agora tendes tristeza. Ou seja, os discípulos são comparados a uma mulher. São comparados à mulher. Então os discípulos compõem a mulher. E mulher, como nós já vimos no estudo de Daniel, Apocalipse, especialmente Apocalipse, é um símbolo da igreja. Nós podemos perceber isso em um texto. Tem Efésios 5, versos 23 e 32, mas eu quero ir em outro texto para vocês, para mostrar que há outros. No texto de 1 Coríntios, capítulo... Perdão, na verdade, 2 Coríntios. Deixa eu só conferir aqui. 2 Coríntios, começando no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. A quem Paulo está escrevendo ao escrever para a igreja que estava em Corinto? Vamos lá. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, no verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então ele escreveu para a igreja que estava em Corinto. Para os santos, ou seja, a igreja é composta dos santos, das pessoas que foram santificadas, estão sendo santificadas por Deus. Estão nesse propósito. Agora, 2 Coríntios, capítulo 11, era uma carta inteira. Ele escreveu uma carta longa e enviou. E lá no capítulo 11, se referindo a esses destinatários, a quem recebeu a carta, 2 Coríntios 11, verso 1, 2 e 3. Mas especialmente o verso 2. Mas veja só, o verso 1, 2 Coríntios 11, 1. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então ele estava preparando a igreja, os santos que compunham aquela igreja, faziam parte daquela igreja, como uma virgem pura para um marido. Uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, principalmente esse. O verso 3 é um outro ensinamento, não vamos nos adentrar agora. Não vamos aprofundar esse outro ponto agora. Mas o verso 2, então, 2 Coríntios 11, verso 2, diz que ele estava preparando a igreja como uma esposa para um marido, a Cristo, uma virgem pura. Aqui está clara a conexão de que uma mulher, uma esposa, uma virgem pura,
é a igreja, colocaram como um símbolo de igreja. E Jesus fez essa comparação. Os apóstolos foi o início da igreja. E exatamente por isso que no último capítulo lá de Apocalipse que nós vimos, no penúltimo, Apocalipse 21, os 12 fundamentos da cidade santa, eles são os 12 fundamentos da cidade santa, eles são os 12 apóstolos e não as 12 tribos de Israel. Interessante isso, porque é com base neles, Jesus mesmo comparou que eles estavam ali no início da igreja. E quando nós vamos entendendo que a igreja, a mulher é um símbolo da igreja, viram que quando Jesus disse que a mulher estaria para dar à luz, e aí ela teria tristeza, dor, angústia, mas depois que nasceu o filho fica feliz. E aí ele disse que os discípulos estariam tristes por não ver a Jesus, né, por estar naquela angústia, naquele momento, mas depois que nasceu, no caso Jesus ressuscitou, seria a ressurreição de Jesus, eles ficariam felizes e ninguém tiraria essa alegria deles. Então o filho da mulher, na verdade, é Jesus. Ele é o próprio filho. E quando nós vamos em Apocalipse capítulo 12, nós começamos a entender melhor esse símbolo. Apocalipse capítulo 12, vejam só, o verso 1, 2 e 3 inicialmente, Apocalipse 12, 1 a 3. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Verso 2, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Olha só, a mesma história, o mesmo provérbio, a mesma parábola. Verso 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, ou 7 coroas. Então o dragão está ali. Quem que é o dragão? No verso 9 nós vemos, né, que foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, em linguagem profética, em linguagem simbólica, ou também em profecia, em parábola ou em provérbio. É uma linguagem simbólica, ou em provérbio, dragão é Satanás. Quem fala em provérbio, dessa forma, utiliza esse símbolo. E agora no verso 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então ele está contando essa situação, comenta algo que tinha acontecido muito tempo atrás, quando o Satanás foi expulso do céu, volta agora para o momento que ele estava ali querendo tragar o filho, devorar o filho. Nós já vimos o filho, Jesus. E aí o verso 5, e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, em Apocalipse 19, 15, nós formos um pouquinho para frente, Apocalipse 19, 15, nós lemos assim, se referindo a Jesus, porque o nome dele, nós temos vários indícios aqui de que é exatamente Jesus. Desde o verso 11, aquele que é fiel e verdadeiro, tem um nome escrito, ninguém sabia senão ele mesmo. O verso 13, estava vestido com uma veste tingida em sangue, Apocalipse 19, 13. Então, veste tingida em sangue, manchada, né? Color, que tinha sangue. E o nome qual se chama é a palavra de Deus. A palavra, o verbo. É o mesmo termo usado em João 1. Então esse é o verbo, essa é a palavra. Ele é a palavra de Deus, é Jesus. Jesus mesmo disse que a Bíblia testifica dele lá em João capítulo 5, verso 39. Então Jesus, a Bíblia testifica de Jesus, as Escrituras dão testemunho de Jesus. Então ele é a palavra de Deus, é sobre ele que trata a Bíblia, que fala. E aí esse que é a palavra de Deus, verso 4, e seguiram no verso 14, perdão, Apocalipse 19, 14 e 15 agora. E seguiam-no os exércitos do céu e em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro.
Verso 15, da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E, olha o detalhe, ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse é Jesus. Nós vimos vários símbolos, vários pontos aqui. E novamente, quando nós comparamos que ele vai o quê? Ferir, no caso, e ele as regerá com vara de ferro. Voltando ao Apocalipse 12, que nós lemos, que o filho que nascesse da mulher iria o quê? Reger todas as nações com vara de ferro. É exatamente o mesmo que está falando depois. Só que naquela cena ali de Apocalipse 9 é quando ele voltar, quando é a segunda vinda de Jesus, com poder e glória para destruir os que estão perseguindo o seu povo e levar e salvar os seus povos, redimir literalmente e levar para o céu, para passar lá 1000 anos. Como nós já estudamos em Apocalipse, do capítulo 20, 21 ali. E aqui, quando nós temos em Apocalipse 12, vejam só, e o verso 6, e a mulher fugiu para o deserto. Então, a igreja fugiu para o deserto depois que isso aconteceu, depois que Jesus ressuscitou. Passou um tempo, não foi algo instantâneo, mas começou a perseguição e ela fugiu para o deserto. Onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses 1260 dias é exatamente o período de opressão do sistema papal, que tinha aparência de cristão, mas que era governado por alguém que se colocava no lugar de Cristo. Certo? E que, assim como Judas, parecia discípulo, mas traía o mestre com um beijo. É exatamente o que esse sistema fez. Em nome de Deus mandou matar, em nome de Deus fez muitas coisas horríveis. Recomendo a todos o livro O Grande Conflito, para entender melhor sobre isso. Agora voltando aqui então, percebemos o detalhe. Profecia, parábola, provérbio, estão falando de algo semelhante. Depois que eu entendi isto, foi eu acho que depois só da 5ª ou 6ª vez que eu estava lendo o livro de Provérbios, estudando ele, eu percebi que Provérbios está tão conectado com o Apocalipse e com Daniel, em profecia, muito mais do que nós imaginamos. A Bíblia mesmo está falando em linguagem de provérbios. Quem fala em provérbios está falando em parábolas, está falando em linguagem simbólica. E quando nós percebemos de quem é a revelação do Apocalipse, a palavra no original Apocalipse significa revelação, em inglês inclusive é revelação, o nome do livro literalmente é Revelation, revelação. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. E quando nós vamos agora em Provérbios, voltando para Provérbios, estamos só no verso 1, mas procurando entender bem qual o propósito, qual o objetivo que esse livro contém. Provérbios 1:1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão aqui entra como um tipo, um símbolo. Ele é conhecido como o homem mais sábio do mundo. E foi, de ser humano, assim, o homem mais sábio. Mas quem é a sabedoria? Esse é o livro da sabedoria, Provérbios? Antes de nós seguirmos, percebamos de quem está falando. Provérbios de Salomão. Qual é o título que Salomão tem? Filho de Davi. E é verdadeiro, ele era filho de Davi. Mas quem mais tem este título? Mateus, capítulo 1, verso 1. Nós vamos em Mateus 1:1 e nós temos a resposta. Mateus, capítulo 1, o verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem que é chamado de filho de Davi? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho de Davi. Provérbios de Salomão, filho de Davi, é um dos títulos de Cristo, do próprio Cristo.
E quando nós voltamos, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quem é o rei de Israel? Isaías, capítulo 44, verso 6. Isaías 44, verso 6. Nós vemos o seguinte: assim diz o Senhor, rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem que é o rei de Israel? O Senhor, e a palavra aqui no original é Jeová. Inclusive a Bíblia, na tradução do Novo Mundo, contém essa palavra. Assim diz Jeová, rei de Israel. Então Jeová é o rei de Israel. E é o Redentor. E é o quê? O Senhor dos exércitos. E o que mais? Eu sou o primeiro e o último. E fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e o último. Onde nós temos isso? Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. E o verso 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. E nós lemos o seguinte, Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, o João no caso, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. O mesmo termo, o mesmo título, o mesmo nome. Verso 18, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo estou aqui, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus, o que vive e esteve morto. Foi o único. É o único que se encaixa. E é Jesus. Ele está vivo hoje. Esteve morto, mas ressuscitou e ele é o quê? O primeiro e o último. Ele que tem a chave da morte e do inferno. Ele que agora pode ressuscitar quem quiser, porque ele ressuscitou. Esse estudo que nós já vimos até aqui, que Jesus recebe o mesmo título de Jeová, ou seja, Jesus é Jeová também. Ele é Deus. Tanto Deus como Deus o Pai, como Deus o Espírito Santo. Nisto fica claro, muito claro e evidente, que o livro de Provérbios é a revelação de Jesus Cristo, assim como o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Por meio de símbolos. Salomão aqui é colocado como um símbolo de Jesus, um tipo, alguém que exemplifica, porque é filho de Davi e rei de Israel. É o primeiro e o último. Então, quando nós voltamos para Provérbios capítulo 1, nós percebemos que é um livro com linguagem simbólica, como parábolas, ensinamentos ocultos por meio de símbolos, e que o mesmo autor desse livro, a mesma fonte de conhecimento aqui é o mesmo do Apocalipse e das profecias. É um livro muito mais profético, escatológico do que muitos pensam. Então esse é um livro literalmente profético. Nós podemos estudar sobre essa perspectiva. E a Bíblia está autorizando isso. Claramente, nós vimos aqui. Agora vejam só. Qual é o objetivo então desses provérbios? Verso 2. Para se conhecer a sabedoria. Provérbios 1, verso 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se entenderem as palavras da prudência. Vejam só. O verso 2 está dizendo para se conhecer a sabedoria. O objetivo de Provérbios é conhecer a sabedoria. Quem é a sabedoria? Agora 1 Coríntios, não o 2 Coríntios que nós estávamos antes, mas 1 Coríntios capítulo 1, o verso 24. E o verso 30 também. Ambos nos vão dizer algo. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 24. Nós lemos o seguinte. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. E o verso 30.
Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Jesus é a nossa sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus, mas por Deus foi feito a nossa sabedoria. Jesus é filho de Deus, mas foi feito filho do homem. E é interessante, a palavra filho não significa que ele foi gerado no sentido que ele teve um início. No ser humano, sim, porque nós somos limitados, somos carnais, somos mortais. E Jesus se fez como um de nós, como um mortal. Mas Deus é imortal. Deus não tem início nem fim de dias. E ele é a sabedoria de Deus. Se dizer que Jesus foi criado, é dizer que Deus um dia não foi sábio. Porque Jesus é a sabedoria de Deus. Então, nós percebemos que o fato de ele utilizar esse título filho é porque esse é a única pessoa da divindade, Jesus, que desde a eternidade se dispôs a se tornar como um filho, uma criatura. Por isso que ele recebe esse título desde a antiguidade. Nós temos outros versos que relatam isso, mas não é o foco do nosso estudo hoje. Mas que desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade, o evangelho da salvação em Cristo Jesus já estava delimitado. Qual que é a salvação em Cristo Jesus? Que ele veio para morrer por nós. Então, desde lá ele já se decidiu, ele aceitou a humilhação, aceitou passar por isso, ele se dispôs, colocou-se à disposição, e é isto que aconteceu. Então, Jesus é eterno, sem início de dias, assim como Jeová. Ele é Jeová. Jeová é um. Assim como a água é uma, mas temos três formas de manifestação da água, né? Líquido, sólido e gasoso. E essas três estão em todo local aqui na Terra. Nós temos locais hoje com gelo, outros com água e outros com vapor. E ambas são águas, as três são água. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é água. E muitos podem tentar dizer, não, mas é um só. Mas como Deus colocou o casamento, ele disse, sejam os dois uma só carne. São duas pessoas diferentes, com realidades diferentes, com educações diferentes, pessoas totalmente diferentes, mas que no casamento se tornam uma só carne. Assim é com Deus. Ele mesmo nos criou a sua imagem e semelhança. São três seres diferentes, distintos um do outro, mas que estão unidos em uma só. Em um só Deus. Esse é o ponto. Voltando agora para Provérbios capítulo 1. Capítulo 1, nós percebemos aqui Provérbios de Salomão, filho de Davi. O objetivo de Provérbios, então, é para se conhecer a sabedoria, para se conhecer Jesus. Esse é o objetivo de Provérbios. Você quer conhecer Jesus? Estude Provérbios. Porque ele é a sabedoria. E a instrução, olha que interessante, e para se entenderem as palavras da prudência. E quando nós vemos a respeito disso, nós pesquisamos mais Provérbios 8 agora, o verso 12. Provérbios 8, verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, Jesus, ele habita com a prudência. A prudência, então, é colocada aqui, a sabedoria, né, a prudência, habitando juntamente. As palavras da prudência, palavras de Deus. Voltando para Provérbios 1, o verso 3. Para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Verso 4. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Verso 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Um detalhe antes de seguir aqui. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento.
Quem que é sábio? É aquele que ouve e cresce em conhecimento. Não importa o quanto já saiba, ouve e cresce em conhecimento. Nós sempre podemos aprender com o próximo, com o outro. Sempre. Não importa a pessoa, se ela seja humilde, mas nós podemos sempre aprender. Podemos aprender até com a formiga. Então, nós, se queremos ser sábios, devemos ouvir. Não só falar, querer falar, não. Saber ouvir. E aprender com o que os outros falam. Com o que vemos. E quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. O verso 2. Coríntios, capítulo 8, verso 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Tem outras versões que falam mais ou menos assim. E se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, não sabe de nada. Quem acha que sabe das coisas, eu sei, agora eu aprendi, agora eu já sei que eu não preciso mais aprender sobre isso, eu já cheguei no limite do conhecimento, agora eu já sei. Nem entendeu o que é saber algo. O que é sabedoria? É estar disposto a ouvir e a aprender. Mas estar disposto a crescer sempre. Não só disposto, a sempre crescer, porque nós sempre temos o que aprender, o que crescer. Isto é o sábio. Queres ser sábio? Siga esse conselho. Voltando para Provérbios capítulo 1. E aí o verso 6. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, para você entender profecia, que são provérbios, são parábolas, as parábolas de Jesus, os provérbios, e que Jesus falou em linguagem de parábolas, e as profecias estão escritas nessa linguagem. Você quer entender? Estude provérbios. Se acha muito difícil entender as profecias, Daniel, Apocalipse, estude provérbios. Foque primeiro nisso, para conhecer a Jesus. E que estudando e conhecendo a Jesus, a sabedoria, você terá conhecimento. Estando disposto a aprender e nunca se achando sábio, eu já sei, já aprendi, aí, na verdade, quem acha isso já nem sabe o que é sabedoria, né? Já se bloqueou ao aprendizado. E também não ter medo, eu não consigo e fugir. Não. Esse livro é exatamente para quem reconhece que não consegue, que não sabe, que precisa de ajuda. Quem acha que não precisa de ajuda, está perdido. Mas quem percebe que não consegue, que tem dificuldade, esse é o livro certo. Se você já alguma vez sentiu isso, teve esse sentimento, esse é o livro para cada um de nós, né? E eu também já passei por isso e cada dia tenho percebido, tenho que aprender mais. Tenho que aprender mais. E o verso 6, então, para entender os provérbios, quer entender, esse é o livro, estudar ele vai fazer você entender mais sobre ele e mais sobre profecias, sobre as parábolas de Jesus, sobre a Bíblia toda. E o verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então o temor do Senhor é colocado como oposto de loucura. Os loucos, o que eles desprezam a sabedoria e a instrução, desprezam a Jesus, desprezam a Bíblia, a instrução que tem aqui. Não, isso aí é um livro ultrapassado. Quem fala isso, a Bíblia diz claramente, é louco. Deixemos de ser loucos, se alguma vez já estivemos. E se estamos em uma situação que algum dia ou não acreditemos, não fique ofendido caso alguém não acredite. Pare e estude. Tire a dúvida por si mesmo. Provai e veja. Prove, experimente, teste e perceba se é algo, um livro sem sentido ou se é um livro de sabedoria. E o verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. E eu queria encerrar o estudo de hoje entendendo melhor esse contexto. Esses dois versos nos ajudam a entender algo que para mim
várias vezes era difícil de entender, mas que agora está mais claro. Filho meu, ouve o que é a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Vamos para Provérbios capítulo 6, o verso 20 e 21. Até o 22 podemos ler. Provérbios 6, 20 a 22. Começando no verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Bem parecido com o que nós lemos lá, certo? Nós tínhamos lido em Provérbios 1:8, ó, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Então, ó, instrução e ensinamento são colocados em paralelo aqui com mandamento e lei. Então, a instrução é o mandamento. Instrui, ensina. E o ensinamento é colocado como a lei. A lei é composta dos mandamentos. Então, estão usando palavras sinônimas e fazendo essas conexões. O mandamento é a instrução. O entendimento, o ensinamento é a lei. Ele está chamando para nós ouvirmos, guardarmos e não deixarmos. Para nós guardarmos, ouvirmos, guardarmos e não deixarmos o quê? A instrução, o mandamento, o ensinamento, a lei, tem que estar aqui na nossa mente. Temos que... Por quê? E o que mais? O verso 21 vai dizer, e daí o porquê. O verso 21, o que mais? Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Então, atar ao coração e pendurar ao pescoço. Verso 22. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Esse é o poder do mandamento e da lei. Vai o quê? Guiar, guardar e falar conosco. É por isso que nós devemos fazer isso. E devemos colocar ele tão próximo de nós como o quê? Algo que a gente coloca no pescoço. O que coloca no pescoço? Agora, Provérbios, capítulo 3, o verso 1 e o verso 3. Nós vemos também um pouco mais de detalhes nisso. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, quando diz ali que nós devemos colocar no nosso coração, atar no coração, colocar como se fosse uma amarra, um nó, fazer um nó no nosso coração, grudar no nosso coração, está dizendo que é o quê? Guardar, literalmente, estar dentro da nossa mente. Saber decoração, é saber de memória, estar na nossa mente. E aí, o verso 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. É para atar no pescoço. Novamente, o que quer dizer esse amarrar no pescoço, colocar no pescoço? Voltamos para Provérbios 1. O verso 9 agora. Porque serão como que diadema de gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Olha, como um colar. Um colar de ouro, imagina. Algo precioso, de valor. Que está geralmente relacionado a uma emoção, um sentimento por alguém, geralmente pessoas queridas que dão um colar, algo. E é para usar o que no pescoço? O que? O ensinamento, a instrução, a lei, o mandamento. Estar no nosso pescoço como um colar, ou seja, como uma joia de valor. E vai ser como um diadema, é uma coroa graciosa na nossa cabeça. É isso que a lei de Deus, a palavra, os ensinamentos, os provérbios em si vão fazer, se nós dermos ouvido e buscarmos com todo desejo. E olha só que interessante, quando nós comparamos agora a questão essa joia de grande valor, vamos agora para Mateus capítulo 13. O verso 14. Mateus 13, verso 44 ao 46. Então, Mateus 13, 44 ao 46. Vamos lá. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, o reino dos céus é isso, é como que é um tesouro. O verso 45. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante,
que busca boas pérolas. Está buscando uma joia, uma boa pérola. Verso 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Olha só, uma pérola, uma joia de valor, um tesouro. E quando nós vamos agora comparar outros versos, Provérbios, voltando lá para Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Capítulo 3. Provérbios capítulo 3, o versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. E o verso agora, ele vai falar várias características do que vai acontecer com aquele que adquire o quê? Sabedoria. Que acha sabedoria e adquire conhecimento. O verso 22 agora, pula lá para o 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. A palavra adorno é uma joia. Uma joia, um adorno, um colar de ouro, digamos, um exemplo. Isso vai ser o que? A sabedoria, que é Jesus. Então, quando nós conhecermos a Jesus, quando nós acharmos a Jesus e adquirirmos esse conhecimento, esse vai ser um conhecimento mais precioso do que um tesouro, do que uma joia, do que um adorno. Esse é o verdadeiro adorno. Isso é o que verdadeiramente vale a pena. Não um colar de ouro, literalmente, mas esse conhecimento. Quando nós vamos agora para Provérbios 15, verso 2, perceba só como isso se repete. Provérbios 15, verso 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então, a língua dos sábios, quem que é sábio, vai falar o quê? Adornar a sabedoria. Jesus é a sabedoria. Então, nós vamos tentar deixar o Jesus o mais atrativo, o mais belo. Quem é sábio fará isso. É o que está dizendo. E quando nós vamos agora em 1 Pedro, lá no Novo Testamento, perdão, agora. O livro de 1 Pedro, perto de Apocalipse, um pouquinho para trás. Voltando de Apocalipse, tem Judas, os livros de as cartas de 1 João, 2 João, 3 João. Para trás aí é Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 3, 4 e 5. Vejam só. Se referindo às mulheres. O enfeite ou o adorno delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Citando, olha só, adorno ou enfeite, joia de ouro. Diz, não seja. Não seja, está falando claramente. Por quê? Verso 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, o homem encoberto no coração. Lembra que nós lemos lá em João? É nascido um homem. A mulher que deu à luz ao homem. Um filho homem. E esse homem singular, o homem, é Jesus. É a sabedoria. É o único. E deve o que ele estar? Encoberto no coração. Não só das mulheres, mas dos homens também. Então, mas aqui estava se referindo às mulheres que esteja esse como tesouro valioso. A sabedoria. A lei de Deus, seus mandamentos, que também foi colocado nesse contexto, que é isso que deve ser o nosso adorno. E olha só, um espírito manso e quieto. Então nós vimos Jesus e um espírito manso e quieto. Ter mansidão, paciência e quieto. E olha só o verso 5, como esclarece. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Qual que era o adorno, quais eram as joias que as mulheres santas de antigamente utilizavam? Mansidão e quietude de espírito. Isso é uma joia que Deus recomenda que nós usemos, que coloquemos no nosso pescoço. E não o exterior, como uma joia literal. A joia literal atrapalha. Atrapalha por quê? Que está envolvido um sentimento, um desejo de exaltação própria, de me adornar. Mas o nosso foco não deve ser no eu. O primeiro que começou a focar no eu foi
Lúcifer. Então, nós vamos em Isaías capítulo 14, nós vemos esse detalhe. Isaías 14, no verso 12 e 13 e 14. Então veja só. Isaías 14, 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Desejo de exaltação própria. E nesse desejo de se exaltar, Ezequiel, um pouquinho para frente, capítulo 28, se referindo agora ao mesmo ser, Lúcifer. No capítulo 28 está falando também, usando o símbolo de Tiro. No verso 2 diz ao príncipe de Tiro. Então o príncipe é alguém inferior ao rei. O príncipe não seria o rei literal de Tiro, né? Mas tinha alguém acima dele. Quem que era esse? Lúcifer, Satanás, estava comandando os poderes dessa terra, e está ainda hoje, mas por pouco tempo. E Satanás, então, controlando o rei literal que nós vemos naquela época, né, de Tiro, era o príncipe, na verdade. De quem que era o rei dele? Ali o verso 12. Ezequiel 28, verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha só o detalhe, verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Veja só. Estiveste no Éden. Satanás, perfeito, esteve no Éden. Mas o Éden não era aqui na Terra. O Éden era uma filial. Uma amostra. Não sei se dá para dizer uma réplica. É uma réplica do original que está no céu. O jardim que estava na Terra, o jardim do Éden, tinha também um original no céu, o jardim do Éden. E quando Satanás, antes de ter pecado, era perfeito, estava lá. Mas quando começou a vir esse desejo, esses sentimentos de exaltação própria, o que ele começou a fazer? Olha que perigo. O verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha o verso 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E estabeleci no monte santo de No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade de ti. Então, melhor nós não seguirmos esse desejo de exaltação própria. Quando Deus nos exalta, Ele põe sobre nós. Deus vai nos dar uma coroa, mas é Ele fazendo isso no momento certo, quando nosso coração estiver purificado. Com o nosso coração hoje, tendo sempre a tendência de ir para esse caminho de exaltação própria, Deus pede, não coloque coisas que exaltem, que tragam esse sentimento, esse pensamento. Por isso que devemos evitar, não só evitar, abandonar o uso de joias e outras coisas. E quando nós vamos agora para Salmo, capítulo 149, o verso 4 é o verso para finalizarmos. Salmo 149, verso 4. Porque o Senhor se alegra do seu povo, ornará os mansos com a salvação. É a salvação que Deus quer nos ornar, é esse adorno, essa joia da salvação, que é Jesus. Ele é o motivo da nossa salvação. Ornará os mansos, somente os mansos que forem humildes, que reconhecerem sua necessidade de aprender, sua falta de sabedoria, falta de conhecimento, que se humilharem, Deus vai dar. O tema de casa depois, leiam Mateus 11, versos 28 a 30. Jesus disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É a palavra de Jesus que nos pode ensinar a ser humildes, a ser mansos.
E assim nós vimos os 9 primeiros versos de Provérbios capítulo 1. Mas foi importante fazer um pouco mais longo para entendermos o objetivo do livro de Provérbios. É nos ensinar sobre Jesus. Nos apresentar a Jesus e nos tornar sábios. E nos livrar desse sentimento, desse princípio de exaltação própria, que é a destruição, como foi para Lúcifer, e nos ensinar o princípio do amor abnegado, que é o de Cristo Jesus, a fonte, né, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por podermos aprender um pouco mais sobre a verdadeira sabedoria, Cristo Jesus, e como está revelado aqui na Tua palavra. Pedimos agora os Teus santos anjos nos guiarem, nos conduzirem e livra-nos dos sentimentos, dos pensamentos, do princípio de exaltação própria, que vai trazer ruína, queda, mas enche-nos do Teu amor, o amor abnegado, o princípio do sacrifício pessoal para salvar, para ajudar a outros, que é o princípio do céu. E isso então nos abrirá as portas para a eternidade. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Alguém quer falar? Mari, ainda não estou ouvindo. Tenta apertar de novo ali. Acho que não. Será que você pode repetir o tema de casa que eu não consegui pegar muito bem? É Mateus capítulo 11, o verso 28 a 30. São 3 versos ali para meditar. Oi, Mateus. Oi. Aí. É isso aí, Mateus 11, 28 a 30, que é bom que vocês estavam presentes aí. Bom tê-los conosco aí. Tem alguém mais que queira comentar, fazer, ou perguntar alguma coisa? Bom, não havendo, vamos um abraço a todos e desejar uma boa noite, um bom descanso e um feliz sábado. Se Deus quiser, nos vemos semana que vem para continuarmos. Provérbios capítulo 1. Feliz sábado, viu? Feliz sábado. Gostei muito do estudo de hoje. Aprendi coisas que eu não sabia. Valeu, muito obrigada. Amém. Deus seja louvado aí. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Até. Tá bom. As pessoas não conhecem. Eu também não. Não? Olhe mais devagar, mas assim, ó. Mas o filho dele que tá. Nada, já não foi estudar o Senhor. Você está com a testa franzida. Como a ver Eu não como. pode comer agora. Vai comer o ferro, dá uma fervida, pronto. Interessante isso, olha. Não trouxe o teu farelo. Não precisa, tem outro. Pode ficar lá. É bom. Nós estamos felizes.
Deu aí, Kevin? Às vezes ele pode criar dois, tá?